Boa noite, vão chegando. Oi, Givanilma. Boa noite. Jefferson, Flávia, Simone. Gente, eu tô tão feliz com esse encontro agora com a Claudina. Francisco, Vivi, Wellington, Rodrigo, Ana Nery. Muita gente, né? Vocês repararam que tem muito tempo que eu não faço live? Eu não tenho feito live porque, enfim, muita atividade, muita vida acontecendo, né? Mas eu tenho encontrado outras maneiras de da gente compartilhar. A Claudina, eu não sei se a Claudina entrou com a Ubuntu, que é a escola Ubuntu Maputuntum. Oi, Pati, Maria, eita turma, Cristiano, a turma que está sempre junto. Ó, fiquem aí porque eu estou muito animada para essa conversa. A Claudina é uma mulher incrível, vocês vão ver. A gente já fez live aqui, mas tem muito tempo. Deixa eu ver, Clau, se você tá com o seu perfil. É o seu perfil ou da Ubuntu? Agora. Clau, me mande uma solicitação para eu entender qual é o perfil. Eu vou esperar você escrever. Me fala se você tá no perfil da Ubuntu. Ubuntu Maputuntum. Nomão grande, lindo. Ai, que delícia, gente. Vão chegando. Ah, agora sim, agora a Clau entrou como Clau. Claudina Ramires. Mulher retada. Vou te chamar, viu, Clau? Cadê, meu Deus? Tanto tempo que eu não faço live que eu até já me esqueci como é que é isso. Aqui, pronto. Eita! Eita, eita, eita. É a luz, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita. Eita, eita! Eita, eita, mulher retada. Linda de Oh, viver. querida, que lindo ver você de novo. Estava escutando, Tava. né? De fato, tem tempo, né, que a gente não se fala aqui por esse canal, que a Sim, gente, né, foi logo no início, né, no início da pandemia que a gente fez, né? sim, Um sim. Mas encontro a muito gente não massa. se fala aqui no canal do É, Instagram, mas a gente está no Zoom todos os dias. Ontem, anteontem, antes de anteontem, tá? Todo dia a que gente está lá massa, nas nossas que salinhas de delícia. estudo, né, amiga? E é Ah, muito bom. Clau, olha só. parabéns, parabéns, parabéns. Deixa o pessoal saber que você se formou. Essa moça agora, bonitona, ela é consteladora em TSFI, talentosíssima, super recomendo, viu? Ai, Massa, gente, muito nossa, essa é bom. uma mágica, né? Isso é uma surpresa da vida. Que eu vou contar aqui mais ou menos como é que isso aconteceu, né? Essa paixão, esse amor que chegou para ficar. Mas, Cláudio, sabe o que eu estava pensando? É para as pessoas também aqui da conversa do canal saberem um pouco, porque aí depois também eu falo como é que eu me conectei com a TSFI, né? Então, assim, eu acho que seria muito interessante você falar mais ou menos a sua trajetória e como você chegou na TSFI, porque assim é tão maior, a sua experiência é tão maior do que um currículo e do que, né, eu falar que tantos anos faz isso, tantos anos faz aquilo. Então, assim, por essa voz do seu coração, eu acho que é bem interessante você falar onde você nasceu, sua chegada no Brasil e seu encontro com a TSFI. Que lindo, muito bom. Eu sou chilena, pero em realidade eu sou baialena. Eu só fiz nascer no Chile. E aí, na verdade, eu vivi até os 6 anos, né? Anos importantíssimos da minha vida. E aí, antes de completar os 7, eu vim para o Brasil e fiquei, fico e adoro. Assim, minha alma super reconhece esse país, esse lugar. Fiz direito primeiro, bastante jovem,
E aí depois eu comecei a enveredar pelas psicoterapias, psicoterapia sistêmica, grupo operativo de Pichon, escola da dinâmica energética do psiquismo, assim, muito, muito interessada em compreender, né, essa forma do ser humano estar na Terra, né? E um belo dia eu estou, um final de semana, uma amiga me telefona, fala, ó, eu queria que você visse uma coisa que eu acho que é sua cara, né? Porque nisso tudo, assim, o xamanismo, apesar de eu ter toda essa caminhada, né, pelos estudos, pelas terapias, enfim, o xamanismo sempre me chamou demais, né? A xamã me chama, né? Muito bom. E aí eu fui assistir uma constelação, a pessoa me falou, ó, é uma constelação com xamanismo. Eu não sabia nem o que era constelação também. Cabeção, professora, né? Fui pró de cursinho também, né? E quando eu vi a Alexandra, né, naquela facilidade dela de sentir as informações, de trazer as músicas, de trazer dança, de tocar tambor, maraca, e as questões mais importantes, né, vão aparecendo no campo e vão se revelando e vão se desfazendo ou vão trazendo, vão aparecendo caminhos de solução, coisas que a pessoa pode fazer. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz esse tempo todo? E, na verdade, eu me preparei para isso, né? Eu Sim. sinto que ser professora foi muito importante, fazer direito foi muito importante, me deu a estrutura que eu precisava, né, para poder, de fato, estar diante desse novo, porque hoje, assim, eu sinto que a Alexandra, ela traz uma contribuição muito forte, né, para as terapias, para a psicologia, para o autoconhecimento, para a filosofia, né? Sim. Então, A assim, ó, gente cada só vez... rapidinho para as pessoas Vá, vá. entenderem, Alexandra Caymmi é uma suíça, filha de suíça e baiano, que mora na Suíça e criou a TSFI, que é a Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa. Isso, muito bom, muito bom. E justamente para o pessoal entender também, as constelações tradicionais do Bert é TSF, Terapia Sistêmica Fenomenológica, né? A da Ale, ela é integrativa porque ela integra o xamanismo, a traumaterapia e a musicoterapia, né? Que são justamente assim esse olhar sobre a jornada da alma da pessoa, né? Não somente sobre essa ancestralidade, esses pais, esse pai, esses avós, bisavós, né? Da árvore genealógica, né? Mas também os outros pais e avós, né? Sim, Aqueles das outras vidas, né? Aquilo que a sim. gente sente, ainda que a gente não tenha os registros claros, né? Mas quantas vezes a gente se bate com a pessoa e diz, ah, conheço, né? Já tive uma história, né? A nossa alma Sim, ela vai se reconhecendo, né? Esses sim, encontros, né? Que eu é, acho que até a gente está tendo um reencontro, né, amiga? Assim, sim. fomos colegas de escola, mas eu acho que tem algo mais aí, né? Eu sinto que Você falou uma coisa muito interessante, Clau, que é essa coisa da gente estar sendo preparada para algum momento onde precisa de todas aquelas experiências anteriores, né? E de repente é como se um grande quebra-cabeça fosse sendo montado, né? E eu tô chegando num ponto precioso da minha vida, amiga, onde eu tá chegando umas pecinhas assim que estão me dando a visão geral desse quebra-cabeça que é a nossa existência, sabe? Então assim, eu agora estou entendendo cada etapa da minha vida, cada coisa que eu vivi, cada queda, cada levantada, sabe? Assim, meu Deus, assim, agora tudo faz sentido. E começou a fazer sentido nessa última década da minha vida, né? Nesses últimos 8 anos, inclusive com o xamanismo, né? Então, assim, só para fazer um paralelo aqui bem rapidinho,
né? Porque muita gente aqui me conhece da minha profissão de atriz, né? Que é a minha primeira profissão. Então a gente aprende nas constelações familiares, né? De Bert, que chegou antes, que existe uma hierarquia, existe uma ordem de chegada. Então, na minha vida, o que chegou antes e que é a minha grande paixão é a atuação, né? Assim, é onde eu me conecto também com a minha visceralidade, com a minha sombra, minha luz. A arte tem esse poder e essa possibilidade de usar a sombra e a luz, né? Por isso os artistas têm aí uma visão holística, uma facilidade, eu diria, para se conectar com uma visão ampliada, porque a gente não pode rejeitar nada, assim. Tudo que é da experiência humana, né? Se eu vou fazer uma santa ou se eu vou fazer uma prostituta, eu vou reverenciar da mesma maneira. Assim, eu encontro dignidade e grandeza em cada personagem que eu faço, né? Eu vou no coração desse personagem, eu vou na alma desse personagem. Então, é claro que as coisas se complementam. E aí, né, eu venho nessa trajetória como atriz, completamente apaixonada pela natureza humana, estudando a natureza humana. Aí eu estava fazendo as contas esses dias, eu tenho falado que eu conheci a constelação familiar, que eu pratico há 20 anos, mas tem mais, amiga, tem aí quase 30 anos, sabe? Tem muito tempo. Quando eu conheci a constelação familiar, a tradicional, eu me apaixonei porque o que a gente vê no campo da constelação é uma ampliação de consciência, assim, é uma consciência expandida mesmo, porque a gente sai daquela visão das aparências, que é aquele lugar onde a gente não consegue resolver o que está nos perturbando, o que está nos dificultando, e a gente passa a enxergar uma dinâmica oculta. Vem para cima, né? Vem para a consciência uma dinâmica oculta. Então, eu me apaixonei, eu falei, gente, o que é que eu estou vendo aqui? E não só o que é que eu estou vendo, assim. A coisa que pega qualquer pessoa que representa numa constelação é sentir no próprio corpo a canalização de informações que a gente jamais teve contato. Então, assim, quando eu representei a primeira vez, que eu comecei a receber informações do campo da cliente ou do cliente, eu falei, gente, o que é isso? E não é incorporação, não é espiritismo, não é nada disso, porque eu estou ali representando pessoas que estão vivas. Eu estou representando a própria cliente que está ali assistindo. Então, assim, não tem nada de espírito saindo, espírito entrando. É a fenomenologia. E isso tem uma base científica, que é o campo mórfico, que é o campo unificado de consciência, que é por onde a gente troca todas as experiências, né, dentro de cada espécie. Bom, me apaixonei pela constelação, assim, nunca fiz terapia da maneira tradicional, mas quando eu precisava fazer assim, uma grande mudança na minha vida, eu ia me constelar. E né, tenho essa amiga que precisava de representantes para treinar a constelação dela, ela se formou com Bert, e eu era assim a número 1, que eu queria só estar lá o tempo inteiro, porque eu percebia isso, assim, quando abre o campo e o cliente é essa senha do Wi-Fi, do sistema dele, né? O cliente, ele dá a senha do Wi-Fi. Assim, não tem como você constelar uma pessoa que não pediu. Você só pode constelar uma pessoa que pediu. Ou que não quer também. Ou que não quer. Muitas vezes a pessoa não quer, ela veio por causa da amiga. E essa é clássica, assim, o campo fica, sabe, fechadinho. Fechado. Sim. E aí, enfim, apaixonada pela constelação familiar, fazendo minhas transformações, né? Era assim, sempre foi minha grande terapia. Mas no ano passado eu conheci a TSFI e aí foi uma paixão assim avassaladora, porque é isso, né? E aí eu quero trazer para a nossa conversa alguns pontos da TSFI, porque assim, a constelação familiar percebeu, né, entende que nós temos o inconsciente do clã, o inconsciente do sistema familiar, que fica atuando, porque nós não estamos separados, então tudo que foi desordenado lá atrás
fica buscando ordenação, fica voltando para o sistema, a gente vai se identificando com antepassados sem ter consciência disso, porque está certo, assim, na mente universal, os movimentos precisam acontecer. Se minha avó não fez o movimento, ele vai ficar buscando alguém que faça aquele movimento de inclusão, de equilíbrio de troca, enfim, todas as leis do amor, né? E o que eu percebo na TSFI é que a gente entra, né, a gente acessa esse clã, esse sistema, a consciência do sistema, as dinâmicas ocultas, mas a gente pode ir além, não só em outras vidas, mas na nossa ancestralidade maior, que é o quê? É a natureza. Então, o que a TSFI traz para o campo como ferramenta de comunicação da alma? Ela traz o fogo, o ar, a terra, né? a água, traz todos esses elementos dentro do nosso corpo. Então, assim, o que chega dentro da constelação e é manifestado pelos representantes são esses elementos da natureza, porque é da onde a gente veio. Então, ok, meu pai e minha mãe, né, me transmitiram a vida. Mas lá atrás de avó, bisavô, tataravô, quem é a mãe primordial? É Gaia, é o planeta Terra, né? Então, assim, nos conecta com essa ancestralidade mais profunda que é a mãe natureza. Então, se você quiser falar sobre isso, eu acho bem legal. Perfeito, perfeito, muito bom. Vou até puxar um gancho um pouquinho antes, assim. Teve uma jornalista que perguntou para a Alexandra Caymmi, né? Afinal de contas, o que era a TSFI? E ela falou que era realismo mágico, né? E quando você fala da sua paixão pelo teatro, né? Eu também sinto que dentro de uma constelação de TSFI, a gente pede para que os representantes mostrem o que eles estão sentindo através de gestos, de dança, né, de um choro, um grito, né, que eles mostrem, que eles deixem de fato que o corpo deles mostre aquilo, justamente porque em muitos momentos a palavra é pouco, né? Muitas vezes assim, o que aquela avó, aquela bisavó, ou que aquele feminino não fez foi justamente se descabelar, né? Gritar! Gritar, xingar, né? E nesse momento, de fato, até a TSFI ela toca nesse realismo mágico, né? Porque ela traz a emoção real, muitas vezes de uma forma mágica, porque ela é uma forma alegórica, né? Assim, é uma alegoria também, né? Então, eu toco o tambor, né? E aí, assim, o tambor, ele tem muitos símbolos dentro da gente, né? Ele pode ser justamente o elemento fogo, né? Assim, o elemento terra, né? O tambor, por que ele pode ser fogo? Porque ele traz aquela sensação de que, eita, tem alguma coisa Vibração, a vibração. que vai mudar, exatamente, né? Tem alguma coisa que vai se transformar, que é o que o fogo faz, né? O fogo transforma as vibrações, né? Eu toco o chocalho e o chocalho me traz o elemento água, né? Me traz justamente a lembrança das emoções, né? E aquilo que você falou também nesse instante, assim, imagine que se a gente não tem só memórias de pai, de avô, bisavô, a gente tem um monte de tataravô, um monte, e que são povos originários, né? Então, assim, quando a gente escuta falar sobre os 4 elementos, quando a gente escuta o som de um tambor, de uma maraca, quando a gente vê uma vela, automaticamente o nosso inconsciente já, opa, o que é isso aqui? Né? Alguma coisa diferente está acontecendo. É né? visceral, né? É visceral. É visceral isso. Então, assim, a Alexandra, ela convida essa visceralidade até para poder dar quase uma enganada na mente, né? Distrair a mente para que apareça algo novo, né? Para que apareça esse grito que a pessoa não deu,
né? Que pode vir como um grito, mas eu também posso trazer uma música de Maria Bethânia. Sim. E É bem aquilo interessante. trazer uma expressão que está presa, né, no sistema. É Sim. muito, muito bom. Isso aí que você está falando, amiga, me traz assim várias, né, vários caminhos, né, várias filosofias e conhecimentos sobre isso, porque assim a gente manifesta a realidade o tempo inteiro, né? A gente está o tempo todo co-criando a nossa realidade. E essa realidade é co-criada pelas nossas crenças, pelo nosso sistema de crença. E onde é que nasce o nosso sistema de crenças? Na primeira infância, principalmente. Até porque ele fica no inconsciente e o acesso a esse inconsciente é muito mais difícil. Então, na primeira infância, que é onde a gente forma todo esse 90% que está mergulhado no inconsciente, a gente não tem um pensamento elaborado. O que que a gente tem? A gente tem imagens, a gente tem os arquétipos. Então, às vezes, sensações. Então, às vezes, no meio de uma constelação, a gente traz uma imagem de uma borboleta, a gente traz uma imagem de um brinquedo quebrado, a gente traz uma imagem. Gente, as imagens chegam e essas imagens arquetípicas falam muito a nossa alma e podem virar chaves de mudança que a nossa mente racional às vezes não entende bem o que está acontecendo, mas a alma do cliente está entendendo tudo, né? Tá assimilando e está tendo, principalmente, que é o objetivo, é a mudança de vibração. Porque as falas de Bert, elas fazem essa alteração de vibração, né? Elas ordenam algo que foi desordenado e as palavras têm uma vibração. O que a TSFI faz é ampliar esse repertório de ferramentas. Então, assim, se a gente está falando de vibração, é claro que a música é uma ferramenta incrível e poderosa, né? Assim como a TSFI também traz, além dos aspectos da ancestralidade, o que a gente pode co-criar na nossa vida a partir de agora. Então, assim, o que eu tenho percebido, é importante dizer para as pessoas que tem constelação que a gente conduz e ela é totalmente convencional, tradicional. É legal você falar sobre isso. Depende do cliente, depende do caso. E quando é uma pessoa que já se trabalhou bastante, já reverenciou pai e mãe, já falou que tinha que falar para o avô, para a avó, já viu a questão que herdou da tia, já resolveu tudo, fica muito claro no campo que essa pessoa precisa se conectar com o próprio coração, com a própria alma, né, com o próprio útero, ela precisa se conectar com os aspectos dela para seguir em frente. Ela precisa soltar isso. Então, acho que é legal você falar um pouco disso. Então, isso é bem bacana, assim. A Alexandra, ela tem trazido, primeiro, que tudo está no aqui e agora, né? Assim, o mais importante para a gente está no aqui e agora e está dentro do nosso corpo, né? Só que a gente está muito distraído, e aí até a tecnologia tem muito a ver com isso, no sentido de que a gente está muito distraído com outras coisas e não estamos escutando o nosso corpo, né? Durante uma constelação, eu posso, inclusive, assim, fazer momentos de silêncio para que os representantes, para que o cliente sintam o corpo. E aí o cliente pode me dizer, não, meu útero está falando, né? Assim, meu útero está falando, assim, eu sinto umas dores diferentes aqui, é como se houvesse um chamamento para isso, né? E a partir dessa fala do cliente, eu posso inferir, ou eu posso sentir mesmo no campo que o feminino daquela pessoa ainda não foi plenamente vivenciado. E foi interessante porque quando você falou, assim, seguindo esse exemplo, né? Imagine uma pessoa que já honrou pai, honrou mãe, já soltou, já tem toda essa consciência do que o Bert já trouxe para a gente, mas ela não consegue se sentir ainda. É como se a vida dela ainda não tivesse chegado, né? Aí a gente está fazendo uma constelação, aí a representante dela fala, não, eu sinto meu útero, tenho alguma coisa no meu útero, e de repente eu tenho uma sensação de que eu tenho que colocar uma música de cigana nessa constelação.
E eu coloco uma música de cigana sem falar nada. Eu apenas digo, ó, eu vou colocar essa música porque eu senti e vocês fazem o que vocês precisarem, né? E, de repente, aquela representante sente vontade de dançar e aquele sintoma também que poderia estar, né, representado também sente vontade de dançar e, de repente, eu coloco, acendo uma velinha, né? Eu trago o fogo, o símbolo do fogo, e quando eu pergunto para as representantes o que, que elas estão sentindo, elas próprias montam o quebra-cabeça, assim, né? Sim. Não, de fato, era como se eu não tivesse fogo dentro de mim, né? De fato, era como se houvesse uma cigana dentro de mim, talvez de vidas passadas, talvez a energia da sensualidade, enfim, né? E cada um vai dar voz ao arquétipo da forma que sente, né? Sim. Então, assim, essa música da cigana mexeu alguma coisa comigo e, de fato, me devolveu o meu fogo. E, a partir de agora, a minha tarefa como cliente é manter o fogo aceso. Assim, eu já vi na constelação que a dança cigana, por exemplo, ou que a dança são coisas que mexeram comigo, né? Mexeram ali no aqui e agora e possivelmente mexem comigo. Então, eu saio daquela constelação já com essa informação. Parece que eu estou muito cabeçuda, eu estou assim, estou dando muita atenção ao meu mental, às coisas que eu preciso resolver e estou abandonando o meu corpo, abandonando esse lugar da sensualidade, Meu coração, abandonando o coração. que é Isso, é o nosso protetor, né? O nosso poder de escolha, de dizer não, aqui você não vai invadir. isso. Nossa, É tem lindo coisas muito demais. interessantes mesmo, assim, da TSFI, porque, assim, eu percebo que são estilos complementares, assim como Sim, tem várias outras linhas que aparecem, e o Bert sempre teve essa generosidade mesmo de olhar tudo e falar, tá tudo se complementando, né? Tá tudo criando aqui um grande mosaico de ferramentas de acessar esse inconsciente coletivo, né? Então, assim, se a sim. pessoa não tem consciência nenhuma dessa conexão, né, que tudo é uma grande rede de existência, a pessoa de fato vai precisar olhar de uma maneira mais cartesiana para essa linhagem dela. Mas o fato é, e eu passei por isso, né? Durante muito tempo eu olhei para mãe, pai, avô e avó, mas o fato é que minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó estão aqui agora no meu corpo. Sim. Que é isso que a TSFI traz. Você não precisa Sim. ir lá atrás, olhar para eles e trabalhar. Ok, é válido também e funciona. Mas eles estão no meu corpo, no meu DNA, na minha memória celular, porque não está separado. E através desse campo mórfico também. Então, assim, às vezes a pessoa não tem pai, não tem mãe, ou então, no nível da personalidade, não consegue essa comunicação fluida, porque assim a alma já fez 1000 movimentos, mas a comunicação ainda está um pouco travada. Então, a pessoa fale com essa mãe que habita o seu próprio corpo, esse pai que habita seu próprio corpo, né? Assim, esse masculino e esse feminino, porque é muito interessante, a gente vai estudando as várias ciências e a gente vai aprendendo como tudo se complementa, assim. O meu pai e a minha mãe biológicos existem para ajudar na construção do meu masculino e do meu feminino interno. Sim, E eu sim, já sim, sou sim. crescidinha, assim, eu posso seguir esse caminho, né? Eu posso É, seguir construindo esse masculino, esse feminino, cuidando da minha criança ferida, né? Da minha criança sim. interna. Então, assim, tem um momento que a gente tem que parar de cobrar da ancestralidade qualquer coisa e fazer. Ah, eles fizeram ruim, então tá. Então, legal. O que você vai fazer melhor? Faz melhor, Isso. então, né? Porque esse é o ponto, né, Ingra? Assim, a gente também tem, assim, as vibrações deles. Sim. E isso é uma coisa que a Alexandra vai deixando claro e que isso também, para mim, é uma grande chave, assim, né? Então, eu posso reverenciar a minha mãe, liberar ela e continuar com a vibração da submissão.
Eu posso, né, honrar meu pai, liberar ele e continuar com a vibração da ausência, né? E aí eu vou materializando na minha vida histórias nas quais eu me vejo me submetendo ou me sentindo submissa a uma situação, ou me sentindo ausente de alguma situação, ou namorando alguém, casando com alguém que está ausente, né? E aí, assim, a pergunta de Alê é como você vai transmutar essa vibração, porque agora ela não está mais nos seus pais, ela está em você. Então, assim, você precisa, de fato, ter consciência, liberar isso, e aí a traumoterapia ajuda bastante, né? Que são movimentos que a gente faz durante a constelação, a gente bate no corpo, a gente pula, né? A gente tira aquela vibração para você sentir, até para você ter esse acesso. Nossa, ó, de fato dói. Carregar os outros dói, né? Nossa. Ficar preocupada. Eita. Deu, já voltou, Eva. Uma chamada. Sim. Ah, sim. Então, carregar os outros dói, né? Assim, me sentir preocupada com as coisas, né? Com como estão me enxergando, né? Se vão gostar de mim, se não vão, né? São vibrações que a gente aprendeu e que a gente pode estar carregando, e que o convite da vida é a transformação, é o fogo, né? É tipo, vamos mudar isso, gente. Transmutar, né? Transmutar. Vamos transmutar isso. Então, assim, a gente precisa ser... quem precisa de muita aprovação, precisa primeiro se aprovar, precisa compreender que a sensação da desaprovação não está fora, está dentro. Tá dentro. Ah, mas a pessoa não gostou de mim, a pessoa falou isso, ela não falou comigo. Ok, como é você em relação a você? Você gosta de você? Né? Ou você ainda tem uma sensação de, nossa, quando eu vejo alguém cantando, eu fico, e por que você não vai cantar? Né? Quando eu vejo uma pintura, eu fico, meu Deus do céu, e por que você não vai pintar? Né? Então, assim, a gente precisa, segundo a lei, ocupar o nosso corpo com as nossas vibrações, não mais essas vibrações dos nossos pais que também fizeram o que podiam. Aí o que você fala, né, Bert, se complementa nesse sentido também. Né? Assim, os pais fizeram o que eles podiam, mas a gente está aqui agora e também temos uma possibilidade de, junto a essa consciência maior, junto a esses 4 elementos, junto a essas pessoas que estão cada vez mais botando a culpa Uma no travadinha, outro, né? Ah, deu uma travadinha, Sim. voltou? Deu uma travadinha. Voltou, voltou. Mas diga que eu Sim. já estava me repetindo. Não, mas isso que você está falando, amiga, com relação aos pais, tem uma coisa que é interessante a gente lembrar, porque geralmente os filhos carregam pelos pais, né? É um amor de vínculo. Então, as pessoas precisavam aprender isso assim, na escola, né? Esse amor de vínculo, de carregar pelo outro, quando a gente carrega um fardo pelo outro, esse fardo é insuportável, porque ele não é nosso. E isso não é só com relação a pai e mãe, com relação dentro de uma relação íntima, dentro de uma relação de irmão e irmã. Quando um carrega pelo outro, pela fidelidade, né, um sentimento profundo de fidelidade, além de você não aguentar, porque o fardo não é seu, você está tirando a oportunidade do outro de ter a sua dignidade na própria existência. Porque a gente carregar o nosso próprio fardo é o que nos dignifica, é o que dignifica a nossa alma. Então, assim, é importante para uma pessoa que quer esse caminho agora, de encontrar a própria vibração, de sair da vibração da família, é fundamental ela sair da culpa por estar deixando o fardo dos pais, dos avós, para eles.
porque isso é o direito da alma deles. Eles precisam honrar e dignificar isso que eles têm que viver aqui nessa existência, né? Então, assim, essa fidelidade muitas vezes traz uma culpa que paralisa a pessoa. E aí é Sim. muito interessante porque isso tem tudo a ver com aquela história do quebra-cabeça que vai se montando, né? Tem tudo a ver com o insight que eu tive quando eu escrevi o livro O Medo do Sucesso, porque os nossos dons, né, assim, a verdadeira humildade e a verdadeira autorrealização é a gente colocar nossos dons a serviço. E muitas vezes a gente não coloca porque os pais não colocaram, e a gente tem um pacto de fidelidade ou com o fracasso, ou com a frustração, ou com a exclusão. É um pacto de fidelidade, mas eles escolheram viver isso. Eu não estou escolhendo. Muito pelo contrário, todo o sistema espera que os seus descendentes façam um movimento de liberação e de honrar os dons, honrar o que veio aqui fazer, né? Então, assim, Muito são bom. conceitos muito libertadores que eu percebo que, no geral, as pessoas não fazem. Eu quero mostrar aqui para você que hoje eu recebi esse livro, o livro vermelho de Jung, Uau! que é um livro polêmico, Sim. porque Jung nem terminou esse livro, não foi Jung que publicou, ele foi publicado depois que Jung morreu. Eu comecei a ler, assim, eu fiquei encantada, eu recebi há poucas horas. E aí, no início, já tem uma conversa de Jung com a alma, amiga, com a alma dele. Uma conversa incrível de Jung com a alma. E sabe o que é que a alma diz para ele? Você Hum. tem que compartilhar seus aprendizados. Ele Oh. não queria, ele não queria. Ele conversando com a alma, eu falei, meu Deus, assim, foi exatamente o processo que eu passei, sabe? Ele não queria, ele tinha medo do que iam achar, se as pessoas Que iam dizer massa. isso, iam dizer aquilo. E a alma falou: você tem que compartilhar. Assim, você tem essa obrigação. Você veio aqui para fazer isso. E eu tenho esse Isso. chamado muito forte. Então eu quero entrar aqui agora, já que teve esse gancho, quero entrar numa coisa que eu acho bem interessante, que você me fala muito, minha professora linda e maravilhosa, que o terapeuta tem que fazer o caminho. E eu Isso. percebo que assim, o que eu estou fazendo agora é compartilhar o caminho que eu já fiz, que eu continuo fazendo, mas assim, as clientes que chegam para mim, eu já, né, comecei esse treinamento antes, agora, né, agora oficializou, mas já tinha começado. As clientes que chegam para mim têm tudo a ver com o caminho que eu já fiz, que eu ainda estou fazendo, mas com os temas que eu já estou investigando, que eu já estou trabalhando. Então é legal você falar sobre isso. A gente precisa vivenciar a cura para depois poder guiar alguém nesse caminho. Como é que é Que isso? lindo, muito bom. Então, se eu estou na vibração dos meus pais, eu não estou na minha vibração. E se eu não estou na minha vibração, eu nem sei o que, que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu fico na repetição. E é interessante porque a Lê começou a falar sobre isso há 10 anos atrás, e ela falava assim: toda repetição leva à morte. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Então, assim, o que é a vida, né? O que é aquilo até que a gente falou de mais cedo, né? Sair da base da destruição e ir para a base do amor absoluto, né? Se a gente for olhar o movimento do mundo, né? Até esse lugar onde a gente chega agora, né? Em pandemia, a gente também teve a possibilidade de ver o mundo se refazer, se reflorestar, né, em vários lugares. Né? É como se, de fato, a vibração dominante que estava no planeta não era da vida, e sim da morte. Né? E aí, se a gente vai olhar, se a gente está criando, né, coletivamente o que a gente está vendo fora, obviamente que as nossas relações e a nossa forma de lidar com essa existência não estava na base do amor, né? Estava na base da destruição. Né? Então, assim, se eu vivo uma vida inteira com raiva do meu parceiro, se eu vivo uma vida inteira
preocupada porque minha família não me aceita como eu sou, porque meus amigos, bababá, eu não vivo, eu não vivo, eu não faço, É um eu não zumbi. sou. Isso não é Eu sou vida. zumbi. Isso não é vida. Exatamente, eu sou morto-vivo. E É a o Alexandra karma, vai né? falar É a isso. repetição, é o É ratinho na roda, isso, girando, girando, vidas e é vidas e isso. vidas. Isso. Então, assim, quando eu me dou conta do que eu estou carregando, quando eu aceito, o primeiro ponto é aceitar também. Assim, eu não posso ficar aqui. Essa transição, ela é muito delicada. Que assim, no momento em que eu me dou conta o que eu estou carregando do meu pai e da minha mãe, eu posso entrar num processo de culpa, de autorresponsabilização, de castigo, e aí, base da A destruição de novo. destruição. Eu vou deprimir, eu vou enlouquecer, eu vou pensamentos neuróticos, enfim. Mas se eu olho para isso e digo, ok, meus pais só conseguiram fazer isso, graças a Deus eles conseguiram. Eu estou viva, né? Eu de fato solto e eu solto as vibrações deles. E nesse momento é muito lindo porque você passou por isso e eu também. A gente entrou num vazio, primeiro a gente entrou num caos incomodíssimo, muito incômodo. E eu vejo clientes, e principalmente alunos, que me dizem: Meu Deus, Claudina, e agora eu não sei mais quem eu sou. Eu não sou aquilo, não dá mais para botar a culpa no Maravilha. meu pai, não dá. E eu sou que zorra. E eu digo: Que bom que você não sabe Aham. mais. Esse é o melhor momento. Agora é o momento de silenciar, de ficar sozinha, de mergulhar. Ah, mas meu casamento e os homens e as mulheres, e eu preciso encontrar o amor da vida. O amor da sua vida é você. O amor da sua vida é É você. A pessoa você. mais linda do mundo é você. Então, assim, e a gente vai precisar descobrir isso, porque é piegas, é repetido. Eu estou falando uma frase que é repetida, mas quando eu faço a experiência, quando eu solto o que não sou eu e topo o desafio, né, de não mesmo, né, eu vou escutar meu coração, eu vou seguir os meus impulsos. Quando eu quiser descansar, eu vou descansar. Quando eu quiser gritar, eu vou gritar. Quando eu quiser dançar, eu vou dançar. Nossa, é uma fênix mesmo. Você Sim. renasce das cinzas, né? Esse fogo, né, da consciência, ele queima o que não é mais necessário e você mesma fica ali, né, se deixando renascer, sabe? Se deixando chegar. Esses dias, semana passada, eu fiz uma vivência de agrofloresta que me ajudou muito a entender o que acontece com a gente, né? Assim, as plantas, elas se necessitam. Olha que coisa mais É uma linda, assim. interação. E a terra precisa dessas plantas. E se uma planta não faz o que ela veio para fazer, ela vai ter que dar lugar a outra planta que vai fazer o que aquela não ficou afim de fazer. Sim. Entende? E Entendo. aí, assim, é simplista, mas se a gente for pensar, é, já deu reclamar, sabe? Esse papo de reclamar, de Faz encontrar os melhor. Então culpados, faz melhor. de então faz melhor isso. É. Então, e aí o xamanismo tem uma frase linda que para mim também está bem forte esses dias, que é te convidar para sustentar a beleza. Sustente a beleza, sabe? Viva em beleza. A Fique na luz, beleza. a Mas lucidez. eles falam beleza, e beleza é uma Ah. palavra que incomoda, né? Porque quando a gente pensa em beleza, a gente Para mim não pensa na incomoda, não. estética. Para você não, né? Que massa, né? Mas justamente só tem beleza na vida. Assim, a vida tem muita beleza, Sim. né? A morte, no sentido de fechamento de ciclo e renovação, também pode ser bela. Mas a vida, sabe? Você está escrevendo seus livros, fazendo seus filmes, fazendo suas constelações, cantando, dançando. Na hora que seu corpo pede, nossa, é vida, É. né? É vida. É você estar É ali. criação, né?
Energia criativa, Isso. energia vital, né? Que pulsa. É muito lindo. A gente entrou agora num ponto que eu acho bem interessante a gente trazer. Teve uma hora até, amiga, que a sua internet ficou assim um pouquinho fraquinha. E é nesse ponto que eu quero entrar. Quero dizer para as pessoas, eu estou vendo vários comentários incríveis, mas a gente está aqui numa linha de pensamento que a gente não deve parar. Então, É verdade. se alguém quiser fazer uma pergunta, pode escrever a pergunta na caixinha de pergunta, que ao final a gente vai tentar ler. Se Clau precisar sair, eu leio as perguntas, mas a gente vai ver aqui como é que o campo quer essa conversa, né? A gente só obedece ordens do campo. Então, se quiserem, coloque ali as perguntas. Então, o que eu quero falar é sobre isso. A Claudina está num lugar que é um lugar com uma floresta pungente, uma floresta viva, um bioma riquíssimo. E eu também, olha que coisa, olha como o universo vai trazendo tudo que tem a ver, que está em sintonia com a nossa vibração. Como eu estou no xamanismo há uns 8 anos, como eu tenho me aprofundado nessa ecologia profunda, nesse reflorestamento interno, eu comecei a atrair para a minha vida pessoas que têm a ver com a regeneração das florestas lá fora, porque a minha floresta interna está sendo regenerada. A minha saúde interna, o meu equilíbrio, meu fogo, meu ar, minha terra, minha água, está tudo entrando em equilíbrio. Eu comecei a atrair essas pessoas. Então, eu fiz nessa quarentena, claro, primeiro de maneira virtual, mas quando eu estou lá no sítio da minha mãe, eu pratico um pouco isso. Mas durante a quarentena, eu fiz algumas expedições de cursos em agrofloresta, em ecologia profunda, ecopsicologia, a física quântica também entrou nesse pacotão. Então, assim, eu tenho visto justamente isso que Claudina está trazendo, né? A interação entre todos os seres numa floresta. E eu fiz um curso também de permacultura, onde a gente percebe que o ser humano pode ser co-criador junto com a natureza. A gente pode ajudar a natureza e ser ajudado por ela o tempo inteiro. Então, assim, eu aprendi que você plantar frutos, plantar alimento com essa combinação de vários alimentos e criando um solo fértil, que o solo fértil é como o nosso corpo, quando ele está vital, né? O nosso corpo, mais de 90% é bactéria. A gente tem menos de 10% de ser humano, o resto é bactéria, é colônia. Nós somos colônias de bactérias. E a terra saudável, ela é isso, para gerar um fruto saudável, para esse fruto saudável nos alimentar. Então, o que a gente faz hoje é o ciclo de morte. Voltando para a base da morte, é um ciclo onde a terra está morta, o fruto que ela gera não tem nutrição nenhuma. Como ele está fraco, precisa de veneno para matar os insetos, que é uma declaração de guerra contra a natureza, ou seja, a gente declarou guerra contra a vida, e a gente compra esses alimentos envenenados para nossa mesa. E a gente come o veneno. Então, assim, é um ciclo de morte onde o que eu estou vendo é muita gente acordando para isso e indo para o campo. E eu sou já tenho o meu pedacinho de terra aí onde está a Claudina. Então, assim, essa vibração da mãe natureza é a vibração da vida. A gente precisa falar disso, amiga. A vibração da natureza é a vibração alta da vida. A gente está na morte aqui na cidade. Perfeito, perfeito, perfeito. E perceba, linda essa metáfora, né? Muito necessária, que assim, as plantas, elas não ficam pensando no que aconteceu no passado. As plantas, elas estão totalmente no aqui e agora, né? Elas estão, de fato, assim, o que a Alexandra fala, o nosso coração é um órgão e é uma estrutura, né? Que está ligado ao coração da Terra e aos outros corações. É o mesmo carbono. Então, assim, a gente sabe do que a gente precisa, né? Do mesmo jeito que as plantas, elas se comunicam, né? Olha, estou precisando desses nutrientes. Aí a plantinha que tem os nutrientes vai lá e te passa aquilo. E no momento em que a árvore recebe aquilo, ela também devolve, né? Ela brilha mais, né? Ah, vocês
precisam de sombra, então eu vou ter muita sombra aqui, né? Vocês precisam de menos sombra, né? Então, ok, eu vou deixar, né, as minhas folhinhas para cá. Então, assim, se você está no seu lugar, quando eu entrei na TSFI, que a Alexandra insistia muito nisso, inclusive assim, ela falava, não existe trabalho coletivo. O trabalho coletivo é um espelhamento do trabalho individual daquelas pessoas que estão juntas. Então, assim, por isso que, inclusive, os trabalhos coletivos muitas vezes não dão certo, porque as pessoas não estão fazendo o primordial, que A parte é delas. elas se trabalharem, né? Então, assim, se eu vou para um coletivo cheio de carências, esperando que o outro me ache bonitinha, me ache inteligente, esperando que o outro me diga o que é para eu fazer, não vai dar certo, porque o outro vai estar na mesma história. E aí eu vou falar A, ele vai entender B, e aí o outro vai tentar me ajudar e vai dizer que eu falei C. Não, não tem mais, né? Mas assim, se eu estou me nutrindo, eita, estou carente, peraí, o que eu vou O que é fazer que por eu essa não estou me carência? dando? O que é que eu não estou me dando, né? Exatamente. O que é a carência de fato? Que carência que eu estou hoje, de verdade? Né? É carência de me tocar, né? É carência de me cheirar, é carência de gostar do meu corpo, de me expressar mais, é carência de natureza, é carência de não fazer nada. Eu estou de olho na minha carência e eu me dou os nutrientes que eu preciso. Essa é a nova civilização, essa é a nova humanidade. Né? Então, assim, a TSFI ela trabalha o tempo inteiro nesse sentido, ó, acorde, para de botar a culpa fora, né? Não tem culpa, na verdade, cada um está tentando sobreviver, cada um está tentando curar a sua ferida, cure a sua, né? Assim, se responsabilize pela sua, sinta como é que está seu corpo, seu coração, sua alma, né? Sinta como é que estão essas estruturas se comunicando dentro de você, né? O que é que você precisa mais? E se dê isso, né? E aí, maravilha. Não, menina, essa história da culpa, a culpa é a grande trava da humanidade, né? Eu Nossa. percebo isso, porque assim, uma das coisas também que a visão sistêmica faz é aliviar a culpa, porque a pessoa Uhum. percebe que ela herdou um padrão. Isso. Que isso também não é uma deficiência dela, ela herdou um padrão. Mas isso é um primeiro passo, né? Você, herdei o padrão, você divide um pouco a culpa, né? A responsabilidade. Só que tá aí agora, né? Então, assim, esse é o assunto que a gente está interessado agora. E agora? E daqui para frente? O que eu vou fazer diferente, né? Então, esse assunto da nossa vida, do nosso estilo de vida, tem tudo a ver com essa consciência. Porque, assim, no momento que eu começo a me dar esse carinho, essa aceitação, que é o meu lado feminino, então, assim, isso é um outro assunto que, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Assim, o feminino foi excluído da sociedade. Então, Sim. junto com esse aspecto feminino que a gente excluiu, a gente perdeu a capacidade de autoaceitação, de aceitar o outro, de regenerar, de acolher, a amorosidade. Tudo isso foi excluído. E a floresta é o quê? A floresta é a maior representante desse feminino, né? A floresta é o puro feminino, né? Assim, a floresta é útero. O que eu, assim, é o sol lá, o Pai Celestial, o sol brilhando e o útero aqui produzindo vida o tempo inteiro. Então, assim, se a gente destrói as florestas, né? Se a gente violenta as mulheres, se a gente não tem essa capacidade de regeneração e de acolhimento, é a exclusão do feminino. Então, assim, esse amor próprio que a gente precisa construir, eu acho que assim, é o assunto mais urgente. A gente nem sabe, eu nem sabia que isso existia, para falar a verdade. E hoje o que eu faço hoje eu nunca tinha investigado mesmo a fundo, era só uma palavra, amor próprio, tá, ok. Eu não sabia o que era isso. E hoje o que eu faço é assim, qualquer necessidade que eu tenha comigo mesma de ser perfeita ou de receber atenção, a primeira coisa que eu falo para mim é, eu não vou fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. Sabe? Assim, a gente se massacra o tempo inteiro, não é o outro que nos massacra. Quando a gente atrai alguém que é um torturador,
que é um invasor, que é né, que é cruel com a tóxico, gente, não é uma relação tóxica, é porque eu já estou sendo tóxica comigo. Sim. E isso a TSFI traz muito, Isso, né? Então, assim, isso. essa carência, quando aflora hoje em mim, eu falo, Ingra, eu vou te dar tudo que você quer. Fique. Para minha criança, sabe? Não precisa ter medo. Eu tô aqui, pego ela no colo. Sim. Então, essas imagens, né, que a TSFI se permite, por exemplo, se pegar no colo, né? Quantas vezes isso acontece no meio de uma constelação, da gente se pegar no colo? Porque, ok, é o que a gente está falando. Tem um primeiro momento dentro de uma constelação tradicional que você precisa deitar no colo da mãe, deitar no colo da Sim. avó. Em muitos momentos isso é necessário. Mas você já deitou no colo de todo mundo, ok. E agora, não vou deitar no colo do meu marido, eu preciso me pegar no colo. Isso, bom, Então, muito bom. assim. Então, alguém perguntou sobre isso, assim, né? Eu estava olhando rapidinho. Mas e Vá. aí, não vai ter o amor romântico, né? Tipo Ah, assim, não tem, o amor romântico não tem importância, alguma coisa assim. ótima E pergunta. aí eu queria falar justamente que assim, tem plantas que só funcionam em dupla. Isso foi uma coisa interessante que eu estudei também. E assim, tem pessoas que sim, que elas têm um desejo de romance, né? Mas, de novo, se elas forem para a relação sem terem resolvido as próprias carências, Vai elas vão projetar. entregar para o outro resolver. E isso vai dar uma confusão fenomenal, porque assim, se alguém aceita estar numa relação com uma pessoa carente que não resolve a sua carência, essa pessoa também está identificada com esse tipo de pessoa. Então, isso também está dentro dessa pessoa. E aí, essa relação não vai ser uma relação verdadeiramente de troca. Eu me dou o que eu preciso, e aí eu vou namorar com você para partilhar com Trocar. você o meu melhor. Sim. Exatamente. É. Para trocar assim, o melhor, né? Eu me Mas dou o não, melhor, você se dá o melhor e a gente troca esse melhor. Porque os nossos melhores juntos são bem melhores para a humanidade, né? Mas se eu entro, se o meu foco é encontrar essa pessoa, né, eu estou fora do foco. Porque o meu sim. primeiro foco tem que ser me Se amar. encontrar, se Aí teve encontrar. um bonitinho aqui que falou: Eu me amo tanto. Eu adorei você falando isso. A gente tem que se encontrar. Porque, amiga, tem uma coisa que é bem diferente, que é uma coisa é você trocar com a pessoa porque você tem para dar. Outra coisa é você Sim, ter o buraco da carência e você precisa receber. É completamente sim. diferente. Então, Nossa, assim, muito bom. você vai entrar numa relação para trocar porque você tem para dar na relação. Sim, Você não entra para receber, né? Então, muito assim, bom. se a gente entra numa relação porque a gente está cheio de buraco e é o outro que vai tapar esse buraco, o que é que acontece? Eu estou falando de mim, tá, gente? Tudo aqui é Sim, experiência própria. Então, o que é que sim, sim, acontece? sim. Eu vou usar máscaras porque o meu buraco, quem está tapando é ele. Então, assim, eu preciso fingir uma coisa que eu não sou, porque eu Sim, dependo dele. Se ele for embora, eu morro. perfeito. Porque ele está É. tapando o meu buraco. Então, assim, eu deixo de ser Uhum. eu. E aí volta para essa busca de quem sou eu, qual é a minha vibração, o que é que eu quero fazer. O que é que meu coração está Perfeito. pedindo? Assim, se meu coração está dizendo eu quero ficar hoje dormindo a tarde toda, se eu estou numa relação de codependência, se eu estou usando máscara, eu vou fazer o programa que essa pessoa está me pedindo, que ele pediu para eu ir junto. Eu vou, mas não é isso que eu quero. Então, assim, eu vou Sim. cobrar isso. Eu tô botando na conta dele, sem nem pedir permissão, eu tô botando, eu tô criando uma conta de dívida para essa pessoa, né? É o que você Perfeito. falou. Isso não vai dar certo. Então, Não assim, vai, é. se eu tapo meus buracos, assim, se eu entro toda inteirinha numa relação, né? A gente vai trocar, eu vou ter muito para dar para essa pessoa, Isso, né? exatamente. É. Então, Isso. assim, isso é interessante porque vai criando uma autossuficiência que não é um egoísmo. Por exemplo, Não. hoje eu tô solteira e eu tô me dando muito, assim, tudo que eu antigamente esperava do outro, eu estou me Uhum. dando e eu tenho essa Uhum. troca rica e constante com as minhas amigas, com os meus amigos, com a minha família, com o Isso. meu filho. Então, assim, o que não falta são pessoas para a gente trocar e para a gente aprender, né?
Então, assim, Perfeito. gente, é tudo tão orgânico. O que eu percebo é que Sim, tudo acontece na hora que tem que acontecer de uma maneira muito orgânica. E exatamente. a gente fica querendo forçar a barra. Ai, eu preciso de uma pessoa, ai, eu preciso de uma pessoa. Ok, assim, é um sofrimento isso. Assim, essa busca Sim, é dolorida, sim, assim, não faz sim, sentido. A sim, gente herdou essa busca dos nossos pais. A gente sim, herdou. perfeito. A gente pode soltar, Aham. né? Você não acha que tem a ver Por com isso favor, também? né? Eu acho bom. Claro, que justamente a gente herdou a vibração, quer dizer, a maioria de nós, né? A Da gente vem da codependência. base, e da base da destruição, né? Porque assim, a codependência, ela é sempre destrutiva, né? Nesse sentido aí que você estava narrando, né? O que é então a base do amor verdadeiro, do amor absoluto? Né? É justamente eu me comprometo com a vida que eu recebo, né? Eu me comprometo, né? Plenamente. E aí eu vou me dar o que eu necessito, né? Eu não vou mais delegar. E aí, assim, de novo, vamos ter um mundo novo, né? Amores, agora eu combinei com o É, grupo que eu iria fazer uma constelação aqui online. Deixa eu contar para as pessoas que novas turmas, tá? Não sim. vai dar para vocês serem colegas assim de mesma turma de Ingra, porém, Mas eu vou repetir os módulos, não é amiga. isso. E a formação em TSFI, ela é continuada. Assim, É. você faz o módulo básico, ou a formação básica que dura 1 ano e meio, tá? Não, 1 ano e 4 meses. Mas quando tem o povo CDF que nem ela, fica fazendo os módulos assim, ó, um juntinho do outro. Ela fez em 1 ano, mas treinou bastante, né? Uma figura assim muito, né? Que ela está muito no centro, ela está muito nessa busca, nesse burilamento dela, né? E ela vai estar lá também, né? Ela aparece Sim. nos treinamentos, nos avançados com a Lê, né? Ingra é nossa queridíssima também. Vamos ter uma turma presencial em Salvador, em janeiro, dia 14 de janeiro. É sempre assim, 14, 15, 16, 17. 4 dias, de 9 às 5, que é para a gente ter, de 9 às 6, quando é presencial, né? Que é para a gente sentir bem a vibração das constelações em TSFI, viu? Sim. Então, em janeiro, de 14 a 17, presencial, e em fevereiro, de 1 a 4, ó, com Iemanjá no meio, vai ter até ritual online, Bah, que Iemanjá. incrível! Aí a gente faz a online, né? A As- online agora, do meio do ano, foi. Eu tenho gente de Portugal, Estados Unidos, Suíça, Itália. Uhum. A turma tá lindíssima, assim, tá muito bacana, a turma 10. Espero que essa turma 11 seja lindona Sim. também. Não, Nossa, e as linda. pessoas podem ir depois no Ubuntu Maputuntum para poder pegar as informações e da Claudina. Eu também, enfim, Perfeito. eu posso dar todas as dicas aqui, né? Tentar colocar ali na descrição. Mas o que é interessante, assim, é que eu senti um chamado. É interessante eu falar isso agora nesse momento. Eu senti um chamado muito forte para fazer esse percurso, esse caminho pensando, em primeiro lugar, na minha própria cura, né? Quem que tá chamando aí o André? Eu abri aqui porque eu estou agora no Zoom e no Mostra, Instagram. mostra que a gente está aqui também. Ah, que lindo, eu vou mostrar. Mostra. Olha que fofa. Olha elas aqui, ó. Ê, Ah, turma! lindas. Agora são mulheres, muitas vezes tem homens. Mas eu acho que a grande maioria deve estar aí na live assistindo a gente. Pois é, a gente tá. Deixa eu Mas só elas estão falar isso. escutando. Tá, Diga, diga, então, diga. Importante. resolvi entrar na formação, primeiro num processo meu, de mergulho, de aprendizado, de entendimento, e eu queria vivenciar todos os módulos pensando na minha cura. Isso é uma coisa bem interessante, porque assim, geralmente, isso eu tenho visto agora,
cada terapeuta desperta para essa busca de conhecimento, de autoestudo e de cura, de autocura, porque o terapeuta já tem questões que quer trabalhar, que quer entender, né? E aí eu entrei, eu pensei, né? Eu falei, vou fazer essa formação, depois Deus sabe o que vai acontecer. E o que aconteceu foi que o campo, exatamente ele, assim, não fui eu, assim, ele me botou para começar a conduzir. Assim, teve uma pessoa, a Vivi Checker, que eu não sei se está aqui nessa live, mas se não tiver, ela vai assistir depois, que ela está em Portugal, ela está aí. A Ela está em Vivi que é Portugal. que é uma Já tá... terapeuta respeitadíssima, falou, você tem que me constelar. E eu falei, eu não posso, eu não sei, eu não faço. É você, e pronto. Depois da constelação dela, foi assim, uma atrás da outra, e o campo me mostrando e me chamando, e eu hoje em dia eu obedeço ordens superiores, então o que ele pede, estamos aqui para trabalhar. E aí é Que isso, então é muito massa! lindo isso, amiga. Eu vou ler aqui a pergunta das pessoas, se você precisar sair, você Pronto, sai. E eu pronto, vamos fazer isso. estou muito feliz de ter concluído essa etapa. Assim, eu sou muito apaixonada pela Claudina, gente. A Claudina é uma mulher sábia, assim, com uma ancestralidade à flor da pele aí, todas as xamãs, toda a linhagem feminina dela pulsando, falando, agindo. É verdade, assim, é um amor gigante. Muito Que bom a gente se linda. reencontrar, amiga. Muito bom, muito bom. Foi eu também muito honrada, viu? Muito feliz. Mas eu vou lá, que esse Vai pintinho lá. está me olhando assim. Pronto, amiga. Oh, Vai para cuidar dos quem quiser, seus pintinhos, né? vou lá, vou lá. Coloca na descrição que às terças-feiras, das Boa. 6h30 às 8h30, eu faço o encontro pelo Zoom. É só Tá. falar com Priscila, viu? Show. Então, massa. Te amo. Até já. Até amanhã. Massa. Tudo de bom. Que bom. Muito bom. Beijo. Amores. Tá aqui. Pensei que tinha sumido as perguntas. Gente, eu amo muito a Claudina. Vocês não sabem o que é trabalhar com essa mulher, né? Assim, é um copo de amor. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos lá. Bernardo perguntou: que aprendizado lindo, sempre sofri por amor em criar expectativa no outro sem olhar para mim antes. Tudo que a gente espera do outro é porque a gente tem que se dar. E essa é uma lição assim que eu o tempo todo agora eu tô lembrando dela. Amar a si próprio, se conhecer, mas se anular para sempre do amor romântico, de ter alguém. Não, então, isso a gente respondeu ali, né? Que não é entrar numa relação para esperar o que precisa, mas assim, inteiro para se dar, né? Para trocar com o outro. Chegar com coisas para dar e não com buracos de carência, precisando receber. Visão sistêmica e regressão ou filosofia. Isso é uma pergunta, Gabriel, né? Visão sistêmica, e regressão, ou filosofia, ou filosofia, acho que ele escreveu errado. Eu não entendi, Gabriel. Eu nunca fiz regressão, eu não sei nada de regressão, eu não tenho essa experiência. Justamente porque, como a gente estava falando, né? O nosso corpo é o nosso inconsciente. A gente tem a memória celular, a gente tem o DNA e a gente tem o registro de todas as nossas experiências, inclusive todas as experiências emocionais, boas, positivas e negativas que a gente herdou dos nossos pais. Desde o útero da nossa mãe, que a gente é invadido das emoções da nossa mãe, né? Então a gente recebe uma carga de informação que fica registrado no nosso corpo. O nosso corpo, de fato, é o nosso inconsciente, é a nossa caixa preta de registros. Por isso que é tão interessante na TSFI a gente chamar o corpo para essa dança, né? Para essa transmutação de padrões, de vibração, né? O corpo, ele é o protagonista, assim. A nossa cabeça ajuda, mas quem canaliza todas as informações é o nosso corpo, né? Ele é o grande sábio do trabalho. Então, assim, a gente não precisa ir para outras vidas e nem ficar indo assim muito para longe, porque tá tudo aqui e agora.
É interessante a gente ter um trabalho sistêmico convencional para entender que, de fato, a gente herda tudo. Mas depois que você compreendeu isso, você já sabe que você herdou, então tá tudo aqui agora, no meu próprio corpo. Assim, não precisa ficar voltando tanto, sabe? É legal para entender como é que isso funciona, mas depois vamos em frente. Deixa eu ver aqui, tem mais. Aqui. Ingra, o que é xamanismo, não, o que é xamanismo na lei espiritual e na lei cósmica, ou é uma linha filosófica ou científica? Muitos nomes, né, gente? A gente adora dar um monte de nome para as coisas. Gente, são muitos nomes. Eu tenho uma dificuldade assim de ficar observando e aceitando tantas categorias, né? Tanta separação. A nossa sociedade, a nossa cabeça está muito acostumada em separar, em dividir, né? Por exemplo, masculino, feminino, noite, dia, morte, vida. E é tudo uma coisa só. Tudo o yin e o yang, eles se complementam. Então, assim, esses opostos, né? Essa diversificação, é como se fosse tudo uma coisa só. Então, por exemplo, corpo denso, corpo sutil, corpo energético, corpo emocional, corpo vibracional, tudo é o meu corpo, né? Então, assim, mas eu entendo que a nossa mente precisa categorizar e separar para fazer essa pesquisa. Depois a gente tem que começar a ampliar mesmo a visão para perceber o mundo e as experiências de uma maneira mais holística, né? E não ficar tanto nas categorias. Então você pergunta, na lei espiritual, na lei cósmica, para mim existem as leis universais e elas se aplicam a tudo. Se uma lei é uma lei específica para um caso específico, para uma visão específica, para uma religião específica, se essa lei funciona num lugar e não funciona nos outros, para mim não é uma lei, para mim é uma crença. Então isso é bem importante. Essa pergunta foi interessante para a gente trazer isso, né? Existe crença e existe lei. Se há alguma coisa que você pode desmanchar, é uma crença. Né? E a gente pode mudar as nossas crenças, é disso que a gente está aqui falando. A gente herdou um sistema de crenças e a minha proposta o tempo inteiro é a gente repensar, refletir sobre essas crenças, se elas me servem ou se elas não me servem mais. O que eu tenho visto é que a maioria não me serve, sabe? Assim, eu recebo a vida, eu recebo a força da experiência, da minha ancestralidade, mas eu quero fazer diferente. Sem culpa, porque eu já sei que a minha ancestralidade espera que eu faça diferente, que eu saia do ciclo kármico de repetição, que é a própria morte. A repetição é a morte. A vida está em fazer o novo, em deixar brotar o novo, em deixar fluir o novo. Isso é vida, né? Então, a lei universal, lei cósmica, são só nomes. Tudo que é lei ela não tem nem o que botar nome, ela existe, ponto. A gente pode não acreditar nela, mas ela vai continuar existindo. Então, assim, a lei da gravidade, né? Que é a única leizinha que as pessoas ensinam. Então, a lei da gravidade, a pessoa pode até não acreditar nela, mas se pular do 10º andar, vai estar sob efeito da lei da gravidade. Então, assim, a lei do amor de exclusão, né? Que é uma das leis da constelação convencional. São 3 leis do amor, né? Então, uma delas é a exclusão. Não pode excluir. Isso é uma lei. Assim, se você não acredita, não tem problema, mas ela vai existir do mesmo jeito. Se a gente exclui alguém do sistema, a energia dessa pessoa vai ficar voltando. Por quê? É da lei universal que não pode excluir. Se a gente tenta excluir um povo, se a gente tenta excluir a nossa história, tudo que a gente tenta excluir volta para o sistema. Isso é uma lei, isso não é uma crença. Tanto não é uma crença que a gente nem sabia disso, a gente está aprendendo isso agora, mas essa lei sempre atuou. A dinâmica oculta sempre atuou, trazendo as pessoas que foram rejeitadas pelo sistema. Elas voltam, então é só a gente observar. Não sei se eu te respondi, Gabriel, eu estava tentando entender melhor sua pergunta. Ai, peraí. De novo aqui, as perguntas. Givanilma. Primeiro, parabéns pela sua formação, obrigada. Você pretende dar aulas de formação? Não.
Então, a Givanilma encontrou comigo no nosso grupo, Givanilma, várias pessoas que estão aqui, Paty, Maria. Eu saí da formação e fui direto para a nossa leitura do livro da Natureza Oculta e Iluminada no domingo. Então, é muito legal isso. Assim, eu me sinto muito honrada, né, de ter essa companhia constante de vocês. Eu não pretendo dar aula, não. Quer dizer, como é que assim, não é muito da minha vocação ter um. Eu acho, né? Até hoje, eu não sinto um chamado para montar uma aula, para ter um sistema de dar aula, né? Porque tem gente que tem isso como dom, assim, tipo Claudina. Claudina é uma professora nata, assim. Eu quero fazer sempre que eu puder os módulos dela, assim. Ela ensina com. Ela tem um dom de ensinar, né? Eu tenho também, mas eu sinto que o meu é diferente. O meu é assim, é de compartilhar o que eu aprendo dessa maneira, assim, né? É a comunicação, é o compartilhamento de tudo que eu estou vivendo, mas é uma maneira também de ensinar, mas não nos modos, nos formatos que a gente já conhece, né? Então, assim, é escrevendo livro, é sendo a própria mudança. Então, a gente ensina sendo e aprende ensinando. Eu gosto muito dessa lei. A gente ensina sendo, né? A gente é a melhor maneira de ensinar. Se eu sou uma coisa e falo outra, o meu discurso está desconectado da verdade e eu não vou conseguir me comunicar com o coração das pessoas. Mas eu sou essa mudança que eu estou trazendo aqui para vocês. Assim. Eu vivo essa mudança que eu estou trazendo para vocês. Então, por isso eu posso falar disso. Né? Por isso que eu comecei a falar de autoconhecimento e de expansão da consciência e de autocura, porque sempre é autocura, nunca é o outro que nos cura. A gente pode até acreditar que o outro curou, mas quem deu a permissão para essa cura chegar fomos nós. Então é sempre uma decisão pessoal ser curado. Então, assim, todo esse processo que eu compartilho com vocês, eu vivenciei, né? Tenho vivido processos de cura e aí senti essa ordem superior para compartilhar, né? Então, vamos lá. O Bernardo pergunta: por carência, eu acabo me apaixonando fácil e sofrendo muito depois. Precisa trabalhar isso, exato. Amores, acho que acabaram as perguntas. Deixa eu ver, sim. Muito obrigada, muita gratidão pelas perguntas. Tão bom ter vocês. Durante a conversa com a Clau, eu ficava vendo aí colocações e perguntas, mas vocês viram? É tanta coisa para ser dita. E hoje, inclusive, eu escolhi na lei do retorno. A Fabi pergunta. Então, a gente tem que entender bem o que é essa lei do retorno. Eu conheço uma lei que é a lei da vibração, né? Da atração. Então, assim, eu tenho uma vibração própria e eu vou atrair todo mundo que vibra na mesma frequência. Nós somos estações de rádio. Então, assim, a gente vai se conectar com quem está vibrando na mesma frequência. E se eu quiser mudar o conteúdo da minha estação, eu tenho que mudar o dial, eu tenho que mudar a minha frequência, a minha vibração. Isso é uma coisa que pode ser medida, inclusive, né? Quando a gente está com a vibração mais densa, com a vibração mais alta, é ciclo por segundo, é vibração em hertz. Então, assim, existem muitos níveis de vibração, né? Vibração mais profunda, vibração de alma, né? De sentimento. Mas, assim, tem uma vibração aqui do nosso corpo vibracional que ela se conecta e ela atrai pessoas e acontecimentos. À medida que eu vou mudando a minha vibração, eu vou atraindo situações e pessoas que entram em sintonia, que vibram na mesma frequência. Então, assim, isso é uma coisa, é uma lei, né? Isso é bem simples, assim, não tem nem... Agora, a lei do retorno tem uma lei universal, que é a lei da causa e efeito, né? Inclusive, é uma das leis herméticas. Então, assim, é como um pêndulo. Aqui tem um pêndulo. Olha, a lei da causa e efeito é assim, ó. Aqui tem um pêndulo. Então, se você dá uma pressão leve, ele vai voltar de leve. Se você dá uma pressão maior, ele vai voltar maior. Causa e efeito. Então, assim, você vai ter um retorno, se for isso, a lei do eterno retorno, você vai ter um retorno proporcional à sua ação.
né? Então, assim, se a gente dá para o mundo ódio, a gente vai receber ódio, né? Assim, a gente está vibrando ódio e isso vai atrair fatos e pessoas que estão na mesma frequência. Se a gente vibra amor, a gente vai atrair bem-aventurança. Então, assim, é um trabalho íntimo isso aí. Não, a gente realmente tem que parar de esperar isso do outro, porque é uma imaturidade, né? E eu também estou nisso, assim, eu também estou nesse processo, todos nós estamos, não estou dizendo que eu saí disso e agora eu me iluminei, não é nada disso, assim. O tempo inteiro eu estou dizendo para mim, Ingra, você tem que se dar isso que você está esperando do outro. Porque, por exemplo, eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, então eu estou dentro de um mecanismo coletivo de carência. E eu tenho todos esses padrões, essa base de destruição ainda vibrando dentro de mim. Eu tô reflorestando, né, o meu deserto. Então, assim, eu tô transformando esse meu solo que estava desertificado em solo fértil, para eu criar o meu próprio jardim. Mas nesse processo, eu constantemente me pego esperando uma atenção ou uma aprovação de alguém do meu caminho, né? Só que eu já tenho ali o gatilho, né? Assim, opa, estou esperando dessa pessoa, vou me dar, né? Chega desse auto-engano, chega dessa ilusão de que o outro é capaz de me dar algo. Porque o que a gente vive hoje é num mundo onde todo mundo espera de todo mundo. Somos todos, assim, buracos de carência esperando que o outro tape. Então, assim, o outro tá com os buracos dele. Ele não tem tempo, ele não tem nem condição de me dar o que eu preciso, ele nem sabe o que eu preciso. Mesmo que eu fale o que eu preciso, se eu estou mergulhada na carência, eu nem vou saber de fato. Eu nunca tive esse encontro íntimo para perceber o que eu preciso. Então, assim, gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, deixa eu ver o que é que o Fernando falou aqui. Ingra, você identifica alguém no seu sistema familiar que tinha essa busca por espiritual, pelo oculto? Sim. Minha mãe é uma xamã de uma certa maneira. E, enfim, a minha avó sempre foi conectada com arte. Eu tô percebendo hoje que eu tenho feito movimentos de cura, vários movimentos de cura para o meu sistema. E eu acho que é o natural, assim, eu não estou me gabando disso. Eu acho que eu estou fazendo isso por mim, não é pelo meu sistema, né? Então, de romper com medo da exposição, com medo do sucesso, romper com medo de colocar meus dons a serviço, me curar, sair da base da codependência, sair da base do medo e da destruição. Eu estou fazendo isso por mim, mas naturalmente, consequentemente, o meu sistema que vive em mim e que está conectado comigo, está recebendo essas curas, né? Porque eu estou encerrando o ciclo de repetição. Eu acredito. Espero que eu não esteja iludida, mas eu acho que não. Eu estou encerrando esse ciclo, sabe? Assim, chega, deu. Eu não quero passar isso para o meu filho. E eu também quero viver a minha vida a partir da minha vibração original. Eu não quero mais viver a repetição kármica, né? Essa samsara. Não, eu quero sair disso. Então, o que a gente vive hoje é assim, um monte de zumbi, um monte de buraco de carência, né? Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. É muito trabalho, mas então o que é legal a gente ter, né? Assim, o que é que eu tenho feito com isso? Eu tô nesse caminho de mergulho, de autoconhecimento, de autocura, com muito entusiasmo. Eu amo, porque assim, isso é amor próprio. Eu não me abandono mais. Assim, eu não vou mais me abandonar na carência e na ilusão. Isso é amor próprio. Então, assim, dá trabalho? Dá. Mas eu prefiro mil vezes ter o trabalho de estar me reflorestando e de estar cultivando o meu amor próprio do que estar vivendo o trabalho, o sofrimento e a decepção de viver na ilusão, de viver na codependência, de viver na carência, né? Do auto-engano. Não quero mais. Dá muito trabalho também viver na artificialidade, viver fora do meu coração. Dá muito trabalho. Só que a gente se acostumou com esse inferno. Eu não quero mais. Assim, eu tô dando tchauzinho para esse padrão aí, sabe? Tô fazendo o meu possível para me acolher, sabe? Para me dar todo o amor que eu posso me dar. Ai, gente, gratidão. Obrigada, Jorge.
Obrigada pela minha brilhante explanação. Muita gratidão pela companhia de vocês. Ó, muitas mãozinhas e muitas palminhas. Eu retribuo para cada um. Muitos corações. Coisa linda, gente. Olha, para mim me revigora compartilhar. É impressionante, assim. Hoje foi um dia que eu estava cansada, assim, foi um dia cheio. E aí eu começo a compartilhar com vocês, assim, a vida flui. Nossa, o amor em movimento, sabe? Aqui, todo o amor para vocês. Muita gratidão pela companhia. Gente, chegou pergunta, meu Deus do céu. Vou dar uma lidinha, tá? Mas cadê? Você já está constelando? Tô. A Raquel tá perguntando. Já estou, amada. Hoje foi a minha primeira. Assim, a primeira depois de formar, né? Porque eu já tô há uns 6 meses. Assim, teve um período que eu estava até tendo um volume grande, aí eu, né, dei uma paradinha, mas é porque tem um período de treinamento. E as pessoas que nos procuram sabem disso, que a gente está em treinamento. Mas é um treinamento muito sério. Assim, para mim não tem diferença se é treinamento e a que eu fiz hoje já assim oficial, não tem diferença. Assim, é a mesma dedicação, é a mesma seriedade, porque imagina, a gente está fazendo um trabalho energético no campo da pessoa. Isso é muito sagrado, né? Isso é de muita reverência, de muito respeito. A pessoa chega e te pede, te dá a senha do Wi-Fi, né? Como eu falo. Você vai entrar num lugar sagrado dessa pessoa. Então, assim, é muito respeito, é muito sério. É, é muito bonito. Ai, ai, me emociona. Deixa eu ver que tinha mais uma. O Bernardo. O Bernardo tá fazendo pergunta. Preciso de uns 5 dias inteiros para te dizer gratidão. Imagina, querida, eu que agradeço. Amados, um beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus, com a deusa, fiquem com seu coração, sua alma, seu útero, seu corpo. Se deem todo esse amor que jorra dentro da gente. Cultivem esse jardim que está aí. Eu sei, demora até a gente acreditar nisso. A gente está muito intoxicado de crenças falsas, de um sistema de crença totalmente destrutivo. Mas vamos fazer essa limpeza, essa purificação, essa desintoxicação de tanta mentira, de tanta artificialidade. Vamos nos alinhar com a verdade, com a nossa verdade mais profunda, nosso desejo mais profundo. Viu? Um beijo. Gratidão. Até já. Vai ter live aí. Sábado, vou falar. Sábado vai ter live de comemoração da estreia de Ana Raiz e Zé Trovão. Amanhã eu vou soltar a primeira notícia disso. Tá bom? Quer, Nisélia? Venha. Um beijo, amados. Até já.